por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois eu fui a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem a... Olá pessoal, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E amar os seus limites. Trazer aqui uma mensagem da Palavra de Deus. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem porta Glória a Deus. que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem cura. É isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho eu já estarei ministrando uma mensagem que Deus colocou ao meu coração, né? Vai estar trazendo aqui nesta noite fria, né? Tá frio aqui na cidade de Itapeva, amém, pessoal? Louvado seja Deus. E a mensagem que vai impactar nosso coração hoje é uma mensagem de chamada do Espírito Santo para nós sairmos do estado de dormência espiritual, né? O Espírito Santo tem falado muito ao meu coração sobre o estado de dormência espiritual dos cristãos que foram chamados para adorar e servir ao Deus maravilhoso, né, Deus? Louvado seja Deus, né? E daqui a pouquinho eu já estou ministrando, amém? Estou esperando mais umas pessoas chegarem aqui, louvado seja Deus. E o tema hoje é o cristão separado do mundo. O cristão separado do mundo. Jesus está voltando, amém? Esse é o tema da mensagem de hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Amados, é necessário ter entendimento de que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Batismo não é brincadeira, pessoal. Amém? Tem muitas pessoas que descem as águas do batismo, né? E acha que já está salvo e pode viver do jeito que quiser
pode abraçar o mundo, porque salvo eu estou. Eu me batizei, então estou salvo. Não é bem assim, né? Não é bem assim. É uma chamada que Deus dá para todos, né, que vêm até Jesus nas águas do batismo. É uma chamada. A Bíblia diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Né? Então o batismo ali, o que é? Ali é o batismo nas águas. Quando você se entrega ao Senhor Jesus, você está se colocando nas mãos do Criador para ser lapidado por Deus, né? Lapidado por Deus como pedra bruta, né? Você vem para Deus como pedra bruta e você se deixa ser lapidado por Deus. Mas tem muitas pessoas que não se deixam ser lapidado, né, Deus? Vive daí uma vida de qualquer jeito, vive nos prazeres da carne, vive no mundo e acha que vai entrar no céu só porque se batizou. Mas o batismo em si mesmo não salva, se a pessoa não tiver o entendimento de que ela tem que se colocar, né, na presença de Deus todos os dias para ser lapidado pelo Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Amém? Deus seja louvado. Irmão, então, vamos orar? Levanta isso em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui é um ponto de pregação da palavra de Deus. Aqui não é uma igreja. Aqui recebe o corpo de Cristo, recebe a igreja. Né? A igreja não é templo, não é placa, não é denominação religiosa. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Chegou bem na hora. Esquenta a cabeça. Está em paz. Amém? Louvado seja Deus. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Né? E a igreja está nos quatro cantos da terra, servindo a Deus, adorando a Deus, dentro de suas casas, garagens, ponto de pregação, como aqui, aonde estiver reunido em nome do Senhor Jesus, amém? Deus seja louvado. Vamos orar a Deus, então? Glória a Deus. Fecha os seus olhos. Pai eterno, em o nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez eu chego na Tua presença e chego, Pai, na Tua presença pelo nome e pelo sangue da nova aliança, o sangue vertido ali do corpo do Senhor Jesus Cristo, que morreu crucificado por todo mundo e levou consigo todos os nossos pecados, levou ali na cruz todas as maldições que eram contra nós, as enfermidades, carregou na cruz todas as nossas culpas, nossos pecados, e pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, nós somos sarados, curados. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, por estarmos na Tua presença, pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, o sangue do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Ti, Pai eterno, pela oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor para todos aqueles que estão ouvindo pela live, tanto do TikTok quanto do Kawaii, e também para todos que agora estão aqui presentes. Peço, Pai eterno, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor cerque com Teus santos anjos este local. E também cada vida que está ouvindo a Tua palavra, cada vida que está buscando, cada vida que está vindo pela live, ouvir a Tua palavra, o Senhor esteja, Pai, guardando com Teus santos anjos, protegendo, livrando de todo o mal. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu paraliso agora
todas as artimanhas de Satanás e seu reino do inferno. Eu paraliso agora todas as ações do inimigo, todas as setas que o inimigo estiver lançando para este local, caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo agora. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda obra do mal, toda obra do inimigo, repreendo em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, eu te peço agora que o Senhor me dê o abrir da minha boca para que o Espírito Santo venha falar à igreja o que o Senhor tem a dizer ao teu povo. Que o Senhor venha falar conosco, Pai eterno, pela tua palavra. Eu me coloco nas tuas mãos como instrumento para que o Senhor me use para pregar para multidões, através da internet, que aqui está, através da live do TikTok, da live do Kawaii. O Senhor, ó Pai, atenda a todos, o Senhor fale com todos. Pai eterno, nesse momento, eu venho estar me despindo de mim mesmo, para que o Senhor venha falar conosco. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por estar aqui, os irmãos que estão aqui, que veio ouvir a palavra, que veio buscar o pão que alimenta a sua alma. Louvado seja Deus. O pão da vida, o pão que é a palavra de Deus. Ó Pai amado, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Podeis se assentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Nós estamos aqui pelo Kawaii, 107 pessoas até agora, que vai estar ouvindo a palavra de Deus. E pelo TikTok nós já estamos com 2.300 pessoas para assistir a palavra de Deus. Olha que maravilha, né? Oh, glória, aleluia. É tempo de despertar, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo nesse momento. É tempo de despertar para a salvação. É tempo de despertar para buscar o Criador. É tempo de despertar do sono. O sono que eu tenho falado, o sono espiritual. O sono espiritual é uma maquiagem que o inimigo põe para aqueles que são cristãos, sim. Por quê? Porque aqueles que estão no mundo, não precisa Satanás pôr sono espiritual neles. Eles já estão no mundo. Do mundo são, e Satanás já aprisionou as pessoas que estão no mundo e não quer que as pessoas venham até Jesus. É por isso que nós temos que pregar, anunciar Cristo, anunciar a salvação, para resgatar aqueles que estão perdidos nas trevas, aqueles que estão perdidos no mundo. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Está faltando uma lâmpada aqui para esta câmera aqui. Aí, agora deu uma clareada, né? Aleluia! Louvado seja Deus. Amados, e a mensagem que Deus nos traz hoje, pela sua palavra, é no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 16, versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos abrir essa mensagem em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Deixa eu só acertar essa câmera aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Fica atento, meus irmãos, porque com certeza Deus tem palavra para você e o inimigo pode tentar desviar
e o inimigo vai querer que você saia da live, que você pule a live. Isso é coisa de Satanás. Ele não quer que você preste atenção na palavra que Deus tem para você hoje, amém? E é palavra para salvar a tua alma, né? Salvar minha alma, tua alma, é ou não? É ou não é? Claro. Louvado seja Deus. E a mensagem começa então assim. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, eu vos receberei. Veja, meus irmãos que estão aqui, que estão na live, que hoje, nos tempos de hoje, nós vemos, né, tanta misturança, não é mesmo? No meio gospel, tanta misturança no meio religioso, né? Hoje nós vemos que o sistema do mundo está dentro das religiões. O sistema do mundo está sendo contaminado, né? As igrejas estão, a igreja, né? Não é as. A igreja está sendo contaminado no mundo e também em certas religiões, aonde estão trazendo o mundo dentro das igrejas, né? Hoje estão fazendo isso aí. Então veja, quando o apóstolo Paulo disse, por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Porque Deus, Ele nos separou somente para nós amar e adorar a Deus, não é verdade? Mas o inimigo das nossas almas, né, Satanás, o príncipe desse mundo, ele tem levado as pessoas à contaminação espiritual, ou seja, levando os cristãos a viver no mundo, levando os cristãos a viver uma vida somente pensando nas coisas materiais e deixando de buscar as coisas espirituais. Quando a Bíblia diz assim, não ajunteis tesouro na terra, porque o ladrão rouba, né? A traça, o que ela faz? Ela corrói, né? Ela come, né? A traça come. E a ferrugem corrói. Mas o Senhor Jesus disse assim, antes ajunteis tesouro no céu, aonde a traça não come, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Então o que acontece? Nós somos salvos, somos cristãos, mas muitos que se batizaram, por isso que eu falei desde o começo da live, muitas pessoas apenas se batizaram e aí vem aquele dizer, né? Tomou um banho só no batismo, né? Tem uns que falam assim, a pessoa tomou um banho, não se converteu, não houve conversão. Por quê? Porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então está vindo multidões até as águas do batismo, mas nem todos estão dispostos a viver vida santa. Nem todos estão dispostos a se separar do mundo. Muitos estão como a mulher de Ló. Quando Deus disse para Ló, para Abraão, que ia enviar fogo lá na cidade de Sodoma e Gomorra, e Abraão intercedeu a Deus, dizendo, se tiver 15 justos lá, o Senhor ainda vai enviar fogo? Deus disse, não, Abraão, por causa dos 15, eu vou poupar a cidade. Mas se tiver 10, eu vou poupar a cidade. Aleluia. E Deus então enviou os anjos para que avisasse Ló e sua família e saísse da cidade de Sodoma e Gomorra. Porque Deus avisou que ia enviar fogo, ia queimar, ia explodir. Porque Deus, desde o começo, Deus abomina o pecado.
E a cidade de Sodoma e Gomorra estava em prostituição, estava em pecado. Era pecado terríveis. E Deus então não estava mais suportando aquilo e Deus disse que ia destruir. Mas tinha lá os justos, então Deus disse que ia poupar a cidade de Sodoma e Gomorra por causa dos justos, dos fiéis a Deus. Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir aleluia? É por isso que Deus ainda não vem com seu juízo na terra, porque ainda tem a igreja dele aqui, os seus servos. Porque nós cristãos estamos aqui, Deus então ainda não vem com seu juízo, porque ele virá com o juízo na terra. Então Deus está preparando a sua noiva. Deus está preparando a igreja para subir aos céus. E nessa preparação exige santidade, exige santificação, exige abandonar o sistema desse mundo. Porque o sistema desse mundo pertence a Satanás. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo já está julgado. A palavra de Deus diz: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Então as pessoas muitos são os que se batizaram e que não estão mais dentro do corpo de Cristo. Por quê? Porque abandonaram a fé. Muitos estão vivendo uma vida como se nunca tivesse se batizado, como se nunca tivesse aceitado a Jesus no coração. Muitos estão vivendo uma vida de promiscuidade, vida de quem está no mundo. As pessoas que estão no mundo, elas veem esses cristãos e diz assim: por que eu vou seguir a Cristo se eles praticam a mesma coisa que nós praticamos? Então Satanás gosta disso. Satanás gosta disto, de fazer com que essas pessoas que se entregaram a Jesus no batismo não estão mais lá, levam o título de cristão, mas não são cristãos. Eles estão lá no mundo e as pessoas dizem: mas você não se batizou, mas você e continua fazendo as coisas que o mundo aprova. Então, o tema da palavra hoje é: o cristão separado do mundo. Jesus está voltando. Posso ouvir um glória a Deus? E o texto base diz: sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Sai, Deus está mandando sair. Assim como foi no tempo da arca de Noé. Deus falou para Noé: eu vou destruir a terra, Deus disse: eu vou trazer dilúvio na terra. Prepara uma arca, põe os animais, e a tua família entra no dia que terminares a arca. Levou, diz a Bíblia, mais ou menos 100 anos, né, irmão? Levou para Noé construir a arca. Nesse tempo, Noé pregava, dizendo: olha, a inundação vai vir, o dilúvio vai vir, vocês vão morrerem afogados, vocês têm que vir para a arca, vocês têm que receber, vocês têm que se arrepender de vossos pecados. Veja que como foi no tempo de Sodoma e Gomorra, foi parecidamente com a arca de Noé, porque Deus não mudou. Deus não mudou com relação ao pecado. Deus abomina o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E o pecado, ele faz separação do homem e Deus. Enquanto as pessoas estiverem vivendo no mundo, no sistema desse mundo, que o sistema é de Satanás, não pode adorar Deus. Até muitos dizem assim: eu levo minha vida assim mesmo e
e eu creio que eu vou ser salvo. Não é bem assim, não. A salvação exige santidade. Por quê? Porque os cristãos batizados, aqueles que se batizaram nas águas, que seguem a Jesus, vivem uma vida, né, contra o sistema do mundo, vivem uma vida buscando, adorando a Deus, orando, né, amando as pessoas, perdoando, porque foi ordem do Senhor Jesus de perdoar uns aos outros, né? Aí tem cristão que não perdoa, tem cristão que tem raiva, tem ira, tem ódio, né? Então não pode estar dentro do corpo de Cristo. Por quê? Porque o corpo de Cristo já fala, é o corpo de Cristo. Como que pode o pecado estar dentro do corpo de Cristo? Não pode. O corpo de Cristo é puro, é santo. Então nós também temos que se tornar puro, santo na presença de Deus. Não quer dizer que eu não vou errar, que eu não vou falhar, que eu não vou pecar. Assim, isso pode acontecer, nós somos seres humanos ainda habitamos num corpo de carne, mas só que nós temos que resistir ao mal, nós temos que lutar contra o pecado. Claro que se acontecer, mas eu caí, não consegui vencer, o que a Bíblia diz? 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessar vossos pecados, Ele é fiel para perdoar vossos pecados e te purificar de toda injustiça. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Por quê, meus amados? Porque vai ter pessoas que vai dizer assim: mas então ser crente não pode mais pecar, e daí se eu pecar eu já perdi a salvação. Não é bem isso. Deus sabe que nós ainda habitamos num templo de carne e que há uma guerra dentro de nós. Deus sabe disso. Mas Deus está convidando nós a vencer, a lutar contra o mal, lutar contra o pecado, a vencer as tentações no nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse assim: eu venci o mundo e vós vencereis também. E essa é a vitória da vossa... Essa é a vitória, a vossa fé, diz a palavra de Deus. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Então, 2 Coríntios 6, 17 diz: sai do meio deles e apartai-vos. Deus está falando para sair do meio deles. Aqui, essa mensagem, o apóstolo Paulo exorta aos cristãos a se manterem separados das práticas corruptas e dos valores do mundo. O apóstolo Paulo, então, ele está dizendo: olha, vocês não tenham comunhão com o pecado. É isso que o apóstolo está falando, o apóstolo Paulo. Vocês se mantenham santos aonde vocês estiverem. Vocês se afastem da aparência do mal, porque nós não temos comunhão com o pecado. A Bíblia diz que comunhão há entre Deus e Belial, entre Deus e o diabo. Que comunhão há? Não há comunhão. Então Deus promete receber e abrigar aqueles que decidem viver uma vida pura e dedicada a Ele. Posso ouvir um glória a Deus? Veja só, aqui está falando que por isso sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. O que quer dizer essa mensagem? Aqui está dizendo para a gente não tocar coisa imunda. O que é não tocar coisa imunda? É não ser participante das coisas imundas que aqueles que ainda estão perdidos no mundo, que não vieram para Jesus, é não ser participante com eles. É não ter comunhão com as obras das trevas, né? Não há como o salvo, né, o cristão, ter comunhão
com as obras das trevas, né? Então, não toqueis coisa imunda. É exatamente isso. Não participar das obras das trevas, né? Tem coisas que o mundo quer fazer com que você venha a praticar, mesmo sendo cristão, né? E aí o diabo fala assim: ah, mas não tem nada não. Tem nada não, pode vir. Ah, mas que problema vai ter, imagina. Você é cristão, mas não dá nada não. Venha com nós aqui também, vamos lá, você vai gostar, vai ser diferente. E aí, né, que é errado, né? Porque você vai ser participante das obras deles. O cristão, ele foi separado para quê? Para adorar, amar a Deus e viver na santidade, na busca do Espírito Santo, aguardar a volta do Senhor Jesus. Por quê, meu irmão? Quanto tempo você acha que você vai viver na terra? Quanto tempo você acha, né? Você vai viver na terra. Quanto tempo? Umas pessoas dizem que conseguem viver, né? Algumas dizem assim: ah, eu vou conseguir viver. Provavelmente que eu viva aí 70, 80 anos, né? Alguns mais, alguns menos. Mas o que é a sua idade terrena comparado à eternidade? No céu ou no inferno, né? Embora tem muita gente aí que diz que não acredita no inferno, o pior não é acreditar agora em vida, o pior é acreditar quando já está lá. Isso que é o pior, né? Porque aí a pessoa, ai, se eu soubesse que era verdade mesmo, agora eu estou aqui para a eternidade, né? O que é, né? Então, aqueles que são duvidosos de plantão, né? Jesus falou muito mais do inferno, muito mais até que do céu. Jesus disse assim que no inferno há choro e ranger de dente. Quando ele disse há choro, é porque há choro lá, há ranger de dente. A Bíblia diz que Jesus disse assim: não tem mais aquele que pode matar o corpo e não pode fazer mais nada com a alma. Aí o Senhor Jesus torna a dizer: mas antes, temei aquele que pode lançar corpo e alma no inferno. Então, meu irmão, é isso, né? Então a palavra de Deus diz: Deus manda sair do meio deles e apartai-vos. De quem Deus está mandando sair? Daqueles que praticam a injustiça, daqueles que não estão na presença de Deus, aqueles que vivem a fazer as coisas e amam as coisas do mundo, aqueles que estão em rebeldia e rebelião. Deus manda sair e apartar, não se comunicar com a obra deles, não permanecer fazendo o que eles fazem. Por isso Jesus disse: não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Né? O que acontece quando você obedece essa palavra? Né? Ah, pastor, mas me chamaram para um baile lá na casa de uma amiga minha, e eu vou lá porque é minha amiga, né? Não, a armadilha do inimigo, né? Não devemos praticar as coisas do mundo, porque esse mundo não nos pertence, né? E a Bíblia diz que quem quer ser amigo do mundo se torna o quê? Inimigo de Deus. E o que diz depois o versículo? E eu vos receberei. Ou seja, nós praticando estas coisas, Deus nos recebe. Nos recebe de quê? De que maneira? Nos recebe de filhos e filhas. Vamos ver o versículo 18 do mesmo 2 Coríntios 6, 18. O que diz lá? E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz
o Senhor Todo-Poderoso. Posso ouvir um glória a Deus? Né? Posso ouvir um aleluia? Está vendo, meus amados? Então, quando nós entendemos isso, né? Que nós fomos chamados para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem bagunça dentro do corpo de Cristo? Não tem e não pode ter. Ah, mas tem crente que está fazendo isso porque não está no corpo de Cristo. Ah, mas o fulano batizou e já faz, olha, ele vai para os bailes, vai para as baladas, ele vai para né, o que mais? Vai para as coisas lá do mundo, né? E vai para, tem aquele negócio lá, como é que é o nome? Que faz quadrilha, né? Festa junina. Não pode. É contaminação com as coisas do mundo. Então, quando você entende isso e se aparta das coisas terrenas, se aparta do sistema do mundo, o que acontece? Deus recebe você por filho e filha. Quem está falando isso? É a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 e 18. Amém, pessoal? O versículo... Mateus capítulo 42, errei. Mateus capítulo 24, versículo 42. Mateus 24, versículo 42. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão abrindo a Bíblia. E eu vou ver aqui, são 2.300 pessoas assistindo a mensagem de Deus aqui pelo TikTok, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e 643 pessoas assistindo pelo Kawaii, né? Louvado seja Deus, né? Então a gente prega para o pessoal aqui, mas prega para a multidão pela internet, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Então veja só, Mateus capítulo 24, versículo 42, o irmão vai ler para nós, espera um pouquinho aí. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Por isso, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiais, né? Ser vigilante, constante, né? Ah, pastor, ontem eu não vigiei. Ontem eu acabei fazendo besteira, errei, falhei, fiquei longe da presença de Deus. Então, você está respirando esse ar aí, tá? Faz bem assim, ó. Está respirando? Então, aproveita para se arrepender, pedir perdão a Deus, como está em 1 João capítulo 1, versículo 9, e volta a vigiar. Ah, mas você não sabe o que eu errei. O erro que eu fiz, eu acho que Deus não me quer mais. A palavra de Deus diz assim: todos que virem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus falou essas palavras. E também está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 1. Ali está escrito assim: filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas, se pecais, temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. A palavra de Deus diz também: quantas vezes devo perdoar meu irmão se ele vier e pecar contra mim? 7 vezes? Jesus disse: não só 7, mas 70 vezes 7, e quantas vezes for necessário em um só dia. Ou seja, Deus nos perdoa a todo momento, enquanto nós estamos no tempo da graça. O tempo da graça, Deus está perdoando, mas o tempo da graça está para findar, para acabar a qualquer momento. Quando abrir uma fenda nos céus, vai aparecer Jesus e os seus anjos,
E o Senhor Jesus vai enviar os anjos a recolher o seu povo cristão. Sim ou não, pessoal? Amém? Por quê? Porque Jesus também ensinou da parábola, né, do semeador, né? E o Senhor Jesus disse que o trigo será separado e colocado no celeiro, né? E o joio será colocado no fogo para ser queimado. O trigo é o cristão que está dentro do corpo de Cristo. Está ali, firme, na presença de Deus. Vem luta, vem tempestade, mas ele não deixa Jesus por nada. Esse é o trigo. Ele erra também, ele peca também. Mas está sempre ali, Pai, pequei, perdão. Perdão, Pai, vou vigiar mais, né? O joio é aquele que parece trigo, mas não é trigo. Parece cristão, mas não é cristão. É aquele que, como dizem as pessoas, tomou um banho só na água do batismo. Aqueles que falam assim. Esses, o que acontece? Esses são o joio. Porque eles não se arrependem. Porque eles não tomam a decisão, não vêm para o corpo de Cristo. Olha, você vir para o corpo de Cristo, entenda. No corpo de Cristo, o corpo de Cristo é de Cristo. Não pode ter pecado. É de Cristo, é santo, é puro. Ah, mas todos nós erramos, falhamos e pecamos. Mas se nós perseverar, mesmo caindo, Jesus nos levanta 7 vezes se nós cair. Deus está sempre nos perdoando, mas permanece firme, não desista. Fica sempre na presença de Deus. A diferença do joio e do trigo tem essa. É que o joio está sempre se arrependendo e pedindo perdão. O joio não, perdão. O trigo, né? O trigo está sempre se arrependendo e pedindo perdão. Mas o joio está nem aí. Ah, errei, e daí? O problema é meu. Ah, pequei, e daí? O problema é meu. Né? Esse é o joio. E não se arrepende, não pede perdão. E vive no mundo, vive nas práticas do mundo. Né? Amém? Glória a Deus. Vamos lá agora abrir. E sobre essa passagem de Mateus 24, 42, Jesus pede que os discípulos fiquem atentos e preparados o tempo todo, pois o momento exato do seu retorno é desconhecido. Sim ou não? Ninguém sabe quando será o dia do retorno do Senhor Jesus. É desconhecido. Pode ser hoje. Pode ser daqui 30 minutos ou daqui 1 minuto. Você está me assistindo pregar, daqui a pouco fica só a blusa, a roupa aqui no chão, o óculos cai, né? E é arrebatado, amém? Glória a Deus. Então, nós temos que ficar atento, porque nós não sabemos o dia da volta dele. Estando dentro do corpo de Cristo, você está atento, porque você está permanecendo em Jesus, amém, irmão? Está permanecendo em Cristo, está permanecendo. Você está entendendo a visão, você está dentro do corpo de Cristo. Embora você está no mundo, mas você não está amando o mundo. Você está reprovando as práticas do mundo. Amém? A vinda do Filho do Homem é comparada à chegada imprevista de um ladrão à noite. Por isso, a falta de aviso prévio exige prontidão, né? Porque um ladrão não vai avisar, olha, tal dia, saia da casa, tá? Porque não fique ninguém lá, porque eu vou entrar lá dentro e vou roubar a tua casa, né? O ladrão não vai mandar uma mensagem no WhatsApp avisando você que tal dia, tal hora ele vai estar lá roubando a tua casa. Não avisa, né? Ele vai entrar a hora que você nem imagina, né? E assim é a volta do Senhor Jesus. Não sabemos. Pode ser a qualquer momento.
A questão é que nós estamos vendo aí que a palavra de Deus está se cumprindo dia a dia, né? A Bíblia diz quando houver fome, pestes, né? Quando houver terremotos, né? Doenças, tal, e já estamos vendo terremoto aí, né? Até no Brasil, quem nunca tinha terremoto já está tendo. Então, é sinal que o Senhor Jesus está voltando, e é um sinal para nós crentes, cristãos, né? De aguardar a vinda do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O segundo ponto, amar o mundo é inimizade contra Deus. Isso está em 1 João capítulo 2, versículo 15, onde diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, né? Por quê, amados? Porque o mundo, já falei aqui, eu já falei e torno a falar. Tem muitas pessoas que ficam chocadas com o que eu falo. Mas veja, uma vez eu perguntei para um irmão: quem que governa esse mundo? Esse irmão disse: é Jesus. Eu falei: não. É Deus? Não. Quem governa esse mundo é Satanás. Ele é o príncipe desse mundo. Você acha que se Deus governasse esse mundo, haveria guerras, né? Haveria terremotos? Não haveria. Doenças, enfermidades, né? Tem coisas que eu não posso falar aqui porque cai a live, né? Então não vou falar. Mas é isso que você está pensando também. Haveria isso? Não haveria. Por quê? Porque tudo isso é do sistema do mundo. É Satanás que está provocando guerras, terremotos. É Satanás que está provocando doenças, enfermidade. Essa palavra não pode falar também, né? Vamos falar outro nome. Queima do CPF, é isso que a turma fala, né? Quando... Como é que é? Cancelar? Cancelar CPF, né? É Satanás. Eu posso falar, tem certa palavra que eu posso falar aqui, né? Então veja, o mundo jaz no maligno. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. E ali em Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha aí, pessoal. Está vendo? Quando a palavra de Deus diz adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Bom, se você não sabia, irmão, irmã, você que está me assistindo agora, você já está sabendo, né? Ah, pastor, mas deixe eu ir lá para as baladas, né? Para as bebedeiras, para as coisas erradas, pastor. Como que eu vou ser inimiga de Deus e não estou fazendo nada demais, né? Mas por que a palavra de Deus diz assim, adúlteros e adúlteras? Será que é porque tem alguém em adultério e é isso? Será que é isso? Não é. Quando a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 4, adúlteras e adúlteras, ali é uma repreensão para aqueles que estão desviando de um Deus amoroso, generoso, paciencioso, longânimo, um Deus que nos ama, que nos perdoa, que nos salva pela fé, trocando para o Deus desse mundo, que é Satanás.
ao príncipe desse mundo, que é Satanás. Lembra que eu falei que quem governa o mundo não é o Todo-Poderoso? É Satanás. A Bíblia diz que já está posto, o Satanás vai ser lançado no fogo do inferno no final de todos esses tempos, né? Ele é o príncipe desse mundo. Então, quando diz adúlteros e adúlteras, Paulo está repreendendo aquele povo que estava se cocheando entre dois deuses. Quando a Bíblia diz não se pode adorar dois deuses, ou há de alegrar um e entristecer o outro. Então Paulo está chamando a atenção, adúlteros e adúlteras. O que significa isso? Adultério espiritual. Quando você está com o Senhor Jesus e você vai para o mundo e começa a viver as práticas do mundo, então você está cometendo adultério espiritual. Porque o teu noivo é Jesus. O teu noivo não é Satanás. Mas quando o teu noivo é Jesus e você vai para o mundo, o teu amante é Satanás. É isso que Paulo está dizendo em Tiago 4,4. Ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, quando você diz que é cristão e está lá no mundo, praticando as obras da iniquidade, as obras do mundo, então você, sendo participante do corpo de Cristo, da noiva de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, você então tem um amante. Porque você não está só amando e adorando a Jesus, mas você está lá no mundo também. Dura essa palavra, né? Dura essa palavra, né? Meu Pai amado. Mas é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, não se pode adorar dois deuses. Vocês estão pecando no adultério espiritual. É isso que Paulo está falando. Aí eu sou cristão, sou crente, mas eu estou lá nas baladas, estou lá nas coisas, né? Eu não tenho coisa que eu não posso falar aqui, né? Não caia lá. Eu estou lá fazendo aquela, né? E não está nem aí com Deus, né? E não se arrepende, e não fica na busca, né, de Deus, vive uma vida de qualquer jeito, vive mais na rede social do que na palavra de Deus, do que na unção do Espírito Santo. Então está amando o mundo. Quando a Bíblia diz não ameis o mundo. Porque nada é nosso aqui, Adilson. Nem esse corpo aqui é nosso, um dia nós vamos embora, né? Louvado seja Deus. E é por isso que eu digo, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não é nem eu que eu digo, o Espírito Santo, né? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ganha o mundo inteiro, mas perde a alma. Do que adianta? É melhor perder, né? Tem até uma passagem da Bíblia que eu não lembro aonde está escrito, que diz assim: aquele que por mim perder a sua vida, mas não vida, mas sim a vida terrena, né? A Bíblia diz, achá-la-á. Oh, glória! Amém? Glória a Deus. Então, Tiago, capítulo 4, versículo 4, o texto usa a palavra adúlteros, para falar de infidelidade espiritual, como uma quebra de aliança com Deus. Infidelidade espiritual, pessoal. É por isso que a palavra de Deus diz, quando o Senhor Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si todos os dias. Tome a sua cruz e me siga. Quem é que disse que seguir Jesus é mamão com açúcar? Quem é que disse isso? Né? Seguir a Jesus é se dispor da sua vida terrena, é se dispor do pecado, das coisas que o mundo te atrai, e se doar somente para Cristo, somente para o Senhor Jesus.
Terceiro ponto. É tempo de vigiar porque Jesus está voltando. Vamos ver 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pessoal da live, desculpa de eu não poder estar vendo direto o que vocês estão falando, escrevendo aqui, né? Depois eu vou ver. Glória ao nome do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pronto? Versículo 6. Vamos lá, irmão, de novo. O irmão vai falar aí para nós. Pode falar aí. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Amém. Amém. Glória a Deus. Não durmamos como os demais. Não durmamos, pois como os demais, mas sede sóbrios, né? Ou então, vigiemos. Esse dormir aqui é o sono espiritual que Satanás põe nos cristãos, fazendo com que os cristãos não leiam a Bíblia, não assistam um culto como esse, vivem as suas vidas de qualquer jeito, fica horas e horas no Facebook, no Instagram, fica de converseira, não está nem aí com o nosso Pai Eterno, não ora, não conversa, não busca. Isso é um sono espiritual. E o apóstolo está dizendo, não durmamos. Quando ele diz isso, a preocupação do apóstolo é porque ele já sabia. Deixa eu arrumar aqui. A preocupação do apóstolo é que muitos se desviassem da fé. Então Paulo, ele dizia, olha, o mundo espiritual não é brincadeira. Entendam, vocês têm que ficar firme. Vocês têm que permanecer firme. O mundo espiritual não é brincadeira. Lá fora está Satanás, rugindo como um leão, para te pegar, para te estraçalhar no dente, para te algemar nas práticas mundanas e te fazer escravo do pecado. É isso que Satanás faz. Então nós temos que guerrear o inimigo todos os dias, lutar, perseverar, não desanimar. Pode vir luta, pode vir tempestade, mas o cristão está ali, clamando aos pés do Senhor Jesus. Senhor Jesus, tem misericórdia, me ajuda, me dá força, me dá ânimo. Então o apóstolo Paulo, ele sabia o que estava falando. Ele entendia. Ele sabia o perigo de um crente dormir na fé e ser aprisionado por Satanás. Não dá mais tempo de ficar dispersos e nem de brincar de crente. É hora de decidir. Louvado seja Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então, o cristão é separado do mundo. E o texto base desta palavra é: sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Deus está convidando aos cristãos a se preparar para a revoada, aonde o Espírito Santo vai nos levar no arrebatamento da igreja. Somente quem está dentro do corpo de Cristo vai subir. Ah, pastor, mas tem crente fora do corpo de Cristo? Tem. Tem sim. Tem. E tem muito. Muito, muito. Você nem imagina quanto. Muito. Há pouco tempo, eu encontrei, na verdade, uma jovem. Uma jovem veio até mim perguntando se eu tinha dinheiro para arrumar para ela. Primeiro ela veio com um celular, dizendo que ela queria vender o celular. Na verdade, não era bem comigo que ela veio com um amigo meu, porque eu também trabalho de motorista de Uber, e eu parei o carro num estacionamento, aonde também tinha um outro motorista do Uber no estacionamento, e nós ficamos conversando, nós dois. E de repente essa moça chegou até ele e queria vender o celular. Olha pra você ver. E conversa vai, conversa vem, e ela disse que precisava do dinheiro para ir para uma cidade, ver a avó dela, e Deus foi me revelando que era tudo mentira dela. Que ela queria o dinheiro era para usar aquilo que eu não vou falar aqui, mas eu vou mostrar mais ou menos como é que é, né? Bom, é coisa ilícita, né? Você já sabe o que é, né? Não precisa falar aqui, né? Coisa ilícita, tipo assim, né? Desse tipo aí. E daí eu peguei e abordei ela com a palavra de Deus. E eu disse para ela: filha, busca Jesus. Busca Deus, filha. Você está longe de Deus. Você está no mundo. Você está no mundo, eu falei para ela. Daí ela falou bem assim para mim: Eu fui da igreja, ela disse. Eu fui diaconisa. Eu fui diaconisa da Quadrangular. Ela disse isso. E eu saí da igreja, e ela disse por quê? Porque o pai dela, a mãe dela, também estava nas coisas ilícitas. E ela acabou que caindo também. Veja para você ver, uma mulher que tinha o chamado de Deus, né? Diaconisa, e Satanás acabou que entrando por uma fraqueza dela, destruindo a fé dela e algemando ela no mundo espiritual, algemando ela e destruindo o corpo dela. E se ela morrer dessa forma, provavelmente ela perderá a salvação. Porque ela não está dentro do corpo de Cristo. Ah, como que não vai perder a salvação? Ninguém perde a salvação. Amados, quem estava dentro da arca de Noé foi salvo, não foi? E quem estava fora? Perdeu a salvação. E tinha criança, tinha bebês, né? Lá de Noé, né? Tinha bebês, criança, né? Tinha pessoas boas, humildes, mas não entraram na arca. Perderam a salvação. Mesma coisa é agora. Nós estamos dentro do corpo de Cristo.
Se a pessoa não vem para o corpo de Cristo, mesmo batizado, foi pastor, pastora, e está no mundo, e não consegue voltar, infelizmente, perde o céu, pessoal. Perde a salvação. Porque dentro do corpo de Cristo, você não pode estar sendo aprisionado por Satanás. Você já pensou? Satanás conversando com Jesus e dizendo assim: e aí, Jesus, tudo bem? Aí Jesus fala: e aí, Satanás, o que você quer? Não, eu vim aqui falar que dentro do seu corpo eu tô lá com uma pessoa aprisionada lá, e ela era diaconisa lá, e eu estou aprisionando ela. Ela está dentro do teu corpo. Você já pensou num negócio desse? Como que pode? Não pode. Não pode, pessoal. Ou você é da luz, é de Jesus, ou está na mão do cão, né? Não tem como. E eu pude falar para ela e dizer a ela que se arrependa, volta para Jesus. Aí ela desconversou tudo e ela estava já meia, acho que já tinha usado um pouco, e pegou e saiu correndo. Saiu correndo em direção ao terminal de ônibus ali na cidade. Então, pessoal, estar dentro do corpo de Cristo é estar na presença do Rei, estar com o Senhor Jesus. E com o Senhor Jesus nada falta. E Deus está trabalhando, e o Espírito Santo está com nós. Os anjos estão à nossa volta. Mas fora do corpo de Cristo, a pessoa corre o risco de perder o céu, de perder a salvação. Lembra, há pouco tempo, teve um acidente de carro, mas antes do acidente, um pastor revelou, né, se eu mudar aqui, essa mulher foi convidada para vir na igreja, ela foi. E o pastor disse assim: olha, você não entre no carro com 3 homens, que Deus está me revelando aqui, que você vai entrar num carro com 3 homens, e vai haver um acidente, e você vai perder a salvação, vai perder a vida. E ela ali aceitando, e isso foi gravado por um celular de uma irmã que ocasionalmente estava gravando o culto, e gravou. E ficou de prova isso, saiu até no jornal, nos jornais de televisão, e na mídia também. É só vocês procurar, eu acho que deve ter no YouTube. E aí o que aconteceu? Ela não obedeceu a palavra que Jesus deu ali ao pastor, que era para ela ficar firme na presença de Deus e não aceitar essa saída com essas pessoas. E ela foi para um bar, esses barzinhos, né? Que as pessoas enchem a cara lá. O que aconteceu? Deu certinho. 3 pessoas convidou ela no carro, ela entrou no carro, acho que ela até esqueceu, acho que já tinha tomado bastante, né? Já estava alcoólica, esqueceu, e naquela mesma noite, um acidente terrível, arrebentou com o carro e ela morreu. E um dia antes, o pastor, Deus tinha avisado que isso ia acontecer. Então as pessoas, né, Deus está salvando, Deus está trazendo, mas tem pessoas que estão ainda se envolvendo com o mundo. Elas não querem abandonar o mundo. Lembra que eu falei da cidade de Sodoma e Gomorra? Que a mulher de Ló, né? Os anjos falaram assim, ó, vai embora vocês, que Deus vai destruir a cidade. Vai descer fogo do céu. Mas vocês não podem ver. Então vocês não olhem, porque aquele que olhar vai ter problema. Ló, né? Ló obedeceu, e aqueles que estavam com Ló. Mas a mulher de Ló desobedeceu. Quando ela virou para ver o fogo descendo na cidade, ela virou uma estátua de sal, diz a Sagrada Escritura. Então Deus avisa primeiro. Deus avisa. Olha, cuidado, não vá.
Não faça. Preste atenção. Olha, não é para você. Deus avisa. Ah, mas é para mim. Não é. Foge disso aí. Isso aí não é para você. Sai fora. Tem uma armadilha lá. Você vai cair. Deus está avisando. Mas a pessoa vai e acaba pagando o preço. Amém? Vamos encerrar então em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Podem se levantar em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Nós passamos aqui 20 minutos. Deus, quando manda a mensagem, né? Amém, ó Deus? Amém. Glória a Deus. Fechamos nossos olhos. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, pelas vidas que estão aqui na barbearia, ouvindo a palavra de Deus nesse ponto de pregação. Agradecemos a Ti, Senhor, também pelas 2.300 pessoas que estão no TikTok assistindo a live. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada vida humana que está aqui, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pela live do TikTok, pela live do Kawaii, tem 746 pessoas assistindo. Abençoa cada vida, Pai, que está presente nesta live, que ouviu esta palavra, que foi impactante, que abençoa a vida deles. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. E os irmãos aí do TikTok, se quiserem me seguir, me sigam aí no TikTok, no Kawaii. Louvado seja Deus. Abençoai, Senhor, o irmão Adilson, o irmão Lucas. Abençoa, Pai, no poderoso nome do Senhor Jesus, que eles vão em paz para suas casas. Que o Senhor guarde essa mensagem no coração deles, que nenhum inimigo tire essa mensagem, e eles vão sair daqui nas bênçãos do Senhor, Pai, porque como ministro da Tua palavra, eu ministro as bênçãos sobre a vida dos irmãos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nome do Senhor Jesus, sobre a vida dos irmãos que estão na live. Eu ministro as bênçãos sobre a vida deles, em todas as áreas, em todo sentido da vida dessas pessoas que estão me assistindo também, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, irmão? Graças a Deus. Daqui a pouco eu vou estar desligando a live, louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu desligar a live aqui para nós ficar à vontade. Deus seja louvado. Olá, pessoal, irmãos agora eu estou aqui com o pessoal do TikTok e depois vou aí no Kawaii, ok? Pessoal do TikTok, Deus abençoe muito vocês, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Peço desculpa por não poder falar com todos, que com certeza tem algo para falar, né, comigo. Mas eu vou abrir uma live especial para conversar com vocês. Com certeza, vamos ver aqui, com certeza, eu creio que amanhã eu consigo abrir uma live. Eu vou fazer de tudo para abrir uma live amanhã às 8 da noite, ok? Vou abrir uma live para conversar com vocês, amém? E orar também. Obrigado, pessoal. Quem puder me seguir, me segue aí, tá? E a gente vai fazendo as lives e Deus vai abençoando a todos, amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus em nome do Senhor Jesus.